A gente já tem aqui o senador Rodrigo Pacheco. Vamos ver exatamente o que ele está falando, se já é o momento da leitura do requerimento da CPI. Vamos lá. Ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no estado do Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. A presidência comunica ao plenário que a leitura do referido requerimento está sendo feita nesta sessão do Senado Federal por determinação do egrégio Supremo Tribunal Federal por força da medida cautelar expedida no mandado de segurança número 37.760 pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que decidiu nos seguintes termos, aspas, defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito na forma do requerimento que se reporta. Fecha aspas. Também foi protocolado requerimento do nobre senador Eduardo Girão e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, valendo-se para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus, SARS-CoV-2, termos do requerimento do senador Eduardo Girão, subscrito por outros senadores. Os requerimentos contêm subscritores em número suficiente, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal, e serão publicados para que produzam os seus devidos efeitos. A presidência determina, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Interno, o apensamento do requerimento de autoria do senador Eduardo Girão ao requerimento de autoria do nobre senador Randolfo Rodrigues por tratarem de matérias conexas. Com referência à conexão dos requerimentos e dos fatos neles expendidos, a presidência, com base em parecer da Advocacia Geral da Casa, esclarece que a apuração conjunta de fatos determinados pode-se dar tanto no caso de ampliação do objeto de uma CPI já em funcionamento, quanto no caso de reunião de requerimentos apresentados contemporaneamente para a instalação de uma única comissão investigativa, desde que não reste inviabilizado ou restringido o objeto dos requerimentos apresentados. Essa última é exatamente a hipótese de que tratamos hoje nesta casa e que fundamenta a juntada e o apensamento dos requerimentos, respeitando a precedência do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, por regra regimental. Esclarece também que o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, nos termos do artigo 260, inciso 2, a linha B do Regimento Interno, isso reitero, tem precedência regimental por ser o mais antigo. E, nesses termos, a comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia do Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios,
na forma do que dispõe o artigo 146, inciso 3, do regimento interno que reproduzo. Diz o artigo 146, não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, inciso 1, inciso 2, as atribuições do Poder Judiciário e, inciso 3, aos Estados. Corroborando essa tese, com base também em parecer da Advocacia Geral do Senado, esclareço que são investigáveis todos os fatos que possam ser objeto de legislação, de deliberação, de controle ou de fiscalização por parte do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, o que, a contrário senso, implica que estão excluídos do âmbito de investigação das comissões parlamentares de inquérito do Poder Legislativo Federal as competências legislativas e administrativas asseguradas aos demais entes federados. Portanto, o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que traz o fato determinado e que ora é lido, é acrescido do requerimento do senador Eduardo Girão em relação aos repasses de recursos federais aos demais entes federados, e ambos os fatos poderão ser investigados, com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do regimento interno do Senado Federal, a fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, Estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Prestados esses esclarecimentos, a presidência determina que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros de acordo com a proporcionalidade partidária e, feito isso, será feita a designação do colegiado por esta presidência e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito.